Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. Sempre uma alegria poder dividir esses momentos com você, com a sua família, que gostam do programa, que acompanham o programa e, mais do que isso, né, participam, interagem, fazem parte dessa construção desse que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Sempre um momento para a gente poder pensar, refletir, aprender, avançar no conhecimento e esse é o objetivo, a proposta do Vejam Só. Que você que nos assiste se interesse pelos temas, pelos assuntos e busque conhecimento, busque crescimento, sempre pautado, obviamente, no conhecimento das Sagradas Escrituras e que você cresça, avance e, obviamente, chegue ao pleno conhecimento da Palavra de Deus. Tá bom? Por isso, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa. Vou pedir para colocar aqui o meu perfil lá no Instagram, @zeca_pereira. Chega por lá. Mais um canal, né? Mais uma oportunidade para a gente poder interagir, para a gente poder conversar. Recebo muito carinho dos nossos telespectadores e fico muito feliz porque é prova do reconhecimento que o Vejam Só tem, do alcance do Vejam Só. E estou esperando a sua mensagem por lá também, tá bom? Então chega por lá, manda a sua mensagem para a gente poder conversar. Vou apresentar primeiro aqui os meus convidados e depois, na sequência, vou colocar o tema aí da nossa conversa, tá bom? Com muita alegria que o Vejam Só recebe nesta oportunidade a psicopedagoga clínica institucional, a Daniela Almeida. Daniela, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda ao Vejam Só. Uma ótima noite, graça e paz, minha irmã. Obrigada, o prazer é todo meu de poder estar aqui, né, no Vejam Só, participando deste programa e também esse tema que é muito relevante, muito importante para os dias de hoje. Muito obrigada. Imagina, o agradecimento é todo nosso, com o carinho da irmã, com o nosso convite em poder participar. Daniela, antes da gente falar um pouquinho do seu trabalho, vou só pedir a referência da igreja, a igreja que a irmã congrega, por favor. Sim. Eu sou da Igreja Assembleia de Deus, Ministério São José do Rio Preto, que fica situada na região do Itaim Paulista, na rua Vistosa Amada de Deus, número 560 do Jardim Noêmia. O nosso pastor-presidente é o pastor Vanderlei Melo e o nosso pastor regional, Jurandir Pereira. Boa, então as referências da igreja da irmã também. E agora vamos falar um pouquinho do trabalho. Nós vamos até deixar aí para quem nos assiste o seu perfil lá no Instagram também como contato, para o pessoal poder conhecer um pouquinho melhor. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua área de atuação, Daniela, por favor. Eu atuo na área da psicopedagogia, na área clínica e institucional. Na área clínica, trabalhando com a área, desde a infância até a fase adulta, com as questões de aprendizagens, distúrbios, dificuldades de aprendizagem, tudo que é ligado ao nosso sistema cognitivo, aprendizagem, memória, raciocínio. Então, eu atuo nessa área, minha especialização é nessa área, e na área institucional eu trabalho na parte também de treinamentos e desenvolvimento profissionais. Boa. Então, apareceu aí para você, enquanto a Daniela falava, o contato dela no Instagram. Mas também nós vamos deixar fixado lá no nosso perfil oficial, tá bom? No @programa Vejam Só vai estar direitinho lá para você poder conhecer, obviamente, um pouquinho melhor do trabalho da nossa irmã. E se tiver interesse aí pelo tema que nós vamos desenvolver, quiser mandar alguma pergunta para ela também, pode ficar à vontade. De novo, obrigado, viu, minha irmã, pelo carinho. Uma alegria recebê-la. E o Vejam Só tem o privilégio também de receber nessa oportunidade, ele que é um parceirão aqui do programa, o pastor Luiz Carlos de Oliveira, ministro da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério Novo Ser. Pastor Luiz Carlos, obrigado, meu irmão, pelo carinho, aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo novamente ao Vejam Só. Graça e paz. Graça e paz, uma alegria muito grande retornar ao Vejam Só. E nessa oportunidade, tendo o privilégio de conhecer a pastora Daniela e psicopedagoga, eu acredito que nós estaremos trabalhando nesta oportunidade em torno dessa questão do etarismo e outras questões relacionadas à velhice. Creio que vai ser muito edificante. Boa, sem dúvida nenhuma, vai ser bem, isso vai ser uma oportunidade para a gente poder refletir, pensar também um pouquinho, inclusive sobre o nosso comportamento, né? Às vezes a gente cai em algumas armadilhas aí, até de maneira inconsciente, e a gente precisa crescer nisso também. Mas antes da gente falar do tema, vou pedir também as informações da igreja. Pastor, por favor. Nós estamos na cidade de Diadema, na rua Tuiaçu, número 32, Jardim Tijuco. Boa, então aí as informações da igreja também. Os contatos que o pastor Luiz disponibilizou, eles vão ficar também à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram. Apareceram para você
e vão estar por lá também. @programa Vejam Só você chegar por lá para conhecer um pouquinho melhor do Ministério. Trabalho missionário também super ativo, né, pastor? Sim. Da igreja também. Bom, chega por lá para você poder conhecer tudo e, se tiver interesse, se envolver também, tá bom? Hoje aqui no Vejam Só, vou pedir até para a gente colocar o nosso tema aí. Hoje nós vamos falar sobre envelhecimento. Foi uma temática que recentemente nós abordamos aqui no Vejam Só, por uma outra perspectiva, no sentido da honra e do respeito com as pessoas idosas. E foi um programa que, graças a Deus, teve muita repercussão e a gente percebeu que é uma temática que fala muito com a nossa audiência. E por isso, nós retomamos essa questão. Mas agora, por um outro prisma, falando realmente desse envelhecimento ativo, como se manter ativo na terceira idade, vamos dizer assim. E é um tema interessante porque o Brasil ainda não chegou, mas em breve ele vai fazer parte daqueles países que tem aquela pirâmide invertida, né? Mais idosos e menos jovens, que já é um fenômeno que na Europa acontece muito. Inclusive, recentemente na França tivemos uma série de protestos por conta de várias reformas previdenciárias e tudo mais, porque o sistema não dá conta e daqui a pouquinho tudo isso vai chegar aqui no Brasil também. E aí nós vamos precisar se manter sempre ativo, não só por uma necessidade física e mental, mas por uma necessidade mesmo. E nós vamos falar de tudo isso no programa de hoje. Vamos tentar abordar todos os aspectos, tá bom? Inclusive, meus convidados vão falar um pouquinho aqui das suas considerações iniciais e eu vou abrir a oportunidade para você participar também. Doutora Daniela, eu vou começar com a irmã. Qual que é o segredo, vamos dizer assim? Se é que tem um segredo para se manter ativo nessa idade mais avançada? A gente tem na mente um estereótipo de que a idade produtiva é a idade mais jovem. Sim. E que com o passar do tempo, nós vamos perdendo essa produtividade. É um conceito natural da nossa sociedade, mas que parece que vai ter que mudar. Até pela longevidade, cada ano as pessoas vivem mais acesso à medicina e tudo mais. O que a gente pode considerar importante para esse processo do envelhecimento ativo? Ótima pergunta, Zeca. Importante que quando se trata de envelhecimento ativo, é algo que a própria OMS, através de estudos, hoje tem levantado como um tema importante, uma abordagem. Eles criaram 4 pilares para que haja esse envelhecimento saudável. Por quê? Há um estudo em que, em 2050, haverão 2 bilhões de pessoas com mais de 60 anos, ou seja, 1/5 da população mundial. Então, já essa estimativa que haverá, como o Zeca falou, nessa pirâmide invertida, principalmente no Brasil, que teremos pessoas com mais de 60 anos. Então, precisa o quê? A gente já trabalha o quê? A prevenção. Para que você chegue a essa idade, que nós consideramos dentro da área da saúde, né? A OMS hoje considera que o idoso, a partir dos 65 anos, né? E claro que alguns países consideram 60, mas, assim, não é um segredo, a chave é já pensar nessa prevenção. Porque hoje nós temos a parte da cosmética, da estética, que trabalham isso, né, de uma forma acelerada, principalmente por conta de redes sociais, trazendo ali uma prevenção do envelhecimento na questão física, das percas, que a gente chama de percas orgânicas. Então, já tem um trabalho preventivo. Mas não é só uma questão do exterior, né? Eu tenho que pensar na minha mente, eu tenho que pensar na minha saúde. Então, a melhor forma é que a gente pensar em prevenir isso, em manter uma qualidade de vida. Claro, tudo começa pela saúde. Então, através de uma boa alimentação, o sono. O sono, gente, se a gente pegar e conversar com alguém que tem 80 anos, 85 anos, que vivem ainda nas zonas rurais do Brasil, ainda que seja, o segredo é o sono, Zeca. Eles dormem cedo. Eles dormem 7 horas da noite e começam a crescer. Eles estão dormindo. Para quê? Para levantar cedo no outro dia. E são pessoas superativas. Então, a gente já tem aí o segredo. O sono. Ou seja, eu prezar pela minha saúde. Mas trabalhar o quê? De uma forma preventiva. Hoje nós estamos aqui, né? Nós temos jovens, né, de meia idade, né, na parte adulta. Mas se eu já não pensar no meu futuro, né, hoje não, vamos dizer, plantar para colher daqui a alguns anos, fica um pouco difícil em pensar como que será a minha saúde, tanto física, mental, como que eu vou estar ativo. Então, hoje já tem métodos, hoje a mídia, as redes sociais já trazem essas questões para o quê? Para um despertamento da população. Você pode se cuidar, ou seja, hoje você tem meios para, ou seja, levar você até um envelhecimento saudável. Sim.
Eu anotei aqui algumas questões que a irmã comentou. Inclusive, achei essa questão do sono muito legal. Uma temática que eu quero voltar um pouquinho mais para frente. Mas eu queria fazer a seguinte pergunta. Agora, depois, o pastor Luiz também vai fazer esse comentário. Se é possível a gente perceber que hoje, na nossa sociedade, a velhice, de alguma forma, ela é valorizada ou não ainda. Como eu comentei, a gente tem esse estereótipo de que depois de uma certa idade você perde. Sim. A capacidade produtiva, a absorção no mercado de trabalho é dificílima. A beleza, vamos dizer assim, esse estereótipo da beleza, da saúde, uma série de questões. Então, eu ainda fico com a impressão que a nossa sociedade desvaloriza a velhice. A irmã falou dos cuidados cosméticos e tudo mais. Dá para, alguma forma, perceber que a nossa sociedade pode virar essa chave e começar a valorizar essa fase da vida ou não? Ainda é um trabalho que precisa ser muito bem explorado e feito. Sim, é um trabalho que precisa ser realizado. Nós temos um termo que se chama ageísmo, que é esses termos que, vamos dizer assim, preconceituosos contra as pessoas que chegam, né, à terceira idade, entendendo que as pessoas não podem agir de forma ativa no mercado de trabalho, as questões físicas, sociais, né, que já não podem frequentar certos lugares. Então, assim, ainda existe isso, essa barreira, que precisa ser trabalhada. E como que eu trabalho? Através de conscientizações, como nós temos outros grupos que trazem essas conscientizações, dizendo que é importante. Por que não valorizar uma pessoa da terceira idade, abrir um espaço no mercado de trabalho? Eu tenho uma pessoa que ela tem experiência e já há comprovações que eles conseguem exercer até mesmo na questão de produtividade mais do que os mais jovens, por conta da experiência. Pode não ter algumas habilidades com tecnologias, porque muitas coisas, né, hoje foram avançando, mas a experiência, que eu digo como pessoa, a questão de pontualidade, então existem outros aspectos. E a sociedade, em geral, Zeca, mundialmente, ainda precisa exercer isso, que o idoso, ele ainda pode ser ativo. Ele precisa ser ativo para que haja uma melhoria nessa saúde mental, para que ele envelheça bem com as suas emoções. Porque se eu tenho uma pessoa que foi totalmente ativa a vida inteira, trabalhou, cuidou dos filhos, cuidou da casa, né, sendo a mulher, mesmo não trabalhando fora, mas sendo ativa dentro das suas tarefas domésticas, e eu isolo essa pessoa, eu já estou trazendo um adoecimento mental. Já estou trazendo para ela ali uma insatisfação. Então, a gente precisa pensar nessa forma como a OMS já criou essa parte do envelhecimento ativo com esses 4 pilares, o que é saudável e de que forma precisa ser ativa. Ativo na sociedade, ativo na área civil, na área econômica e na área social em geral. A gente precisa pensar sobre isso. Sim, sem dúvida. É uma reflexão que a gente tem que fazer. Eu acho que essa é uma oportunidade aqui no programa da gente falar sobre isso, inclusive alguns aspectos ministeriais também. Sim. Depois nós vamos entrar nessa questão. Mas, pastor Luiz, primeiro eu quero que o irmão fale sobre essa questão do envelhecimento ativo. Qual que é a fórmula para que isso aconteça? Se é que tem, né, algum segredo para isso, por favor. Essa questão do envelhecimento, ela já começou a ser bem debatida a nível mundial a partir de 1969, né? Um médico inglês, né? Robert New, ele começou a trabalhar isso, foi quando surgiu esse termo ageísmo, né, ou etarismo, né? Sim. Que é a mesma coisa, né? E com o passar do tempo, essa preocupação ela tem crescido, mas não na velocidade necessária. Calcula-se que hoje, foi feita uma pesquisa pela OMS, 60% da população mundial considera que o idoso ele sofre, sim, muito preconceito, né? E isso precisa de ser mudado. Por exemplo, hoje no Brasil, pessoas acima de 60 anos de idade é 14,7% da população. E o que nós temos percebido de uma maneira muito clara é que em todas as camadas da sociedade não existe essa preocupação, né? Porque cuidar hoje do adolescente, do jovem, né, ou da pessoa de meia idade é olhar para o idoso no futuro, né? Então, isso pode ser feito das mais diversas formas, através de atividades físicas, né, que são indispensáveis, o sono, como a doutora já mencionou, uma boa alimentação, mas eu penso que, acima de tudo isso, existe a questão dos cuidados com a vida emocional.
Porque o que tem acontecido muito é o seguinte, na psicanálise eu atendo pessoas idosas, né, e percebe-se de uma maneira muito clara que a maioria das pessoas, quando chegam nessa fase, elas chegam completamente arrebentadas na sua vida emocional, porque não houve um cuidado anterior. E a sociedade ela precisa de pensar nisso. Então, eu penso que já desde a educação básica dentro das escolas, esse projeto precisa de ser desenvolvido. E aí tem o papel dos governantes, né? O papel da sociedade em si e, acima de tudo, o papel da própria família. Porque a família ela pode ajudar, sim, e muito no envelhecimento. Sim. Né? Mas a questão é que esses cuidados eles estão sendo deixados de lado, né? Porque não existe exatamente essa valorização. Então, quando a gente usa esse termo valorização, o pastor Luiz e o irmão até citou a questão também da família. Vou colocar aqui um aspecto para a gente falar um pouquinho sobre assim, se a sociedade valoriza ou não o idoso. O que a gente percebe é que acaba virando um peso para a família. Então, não tem com quem deixar, não tem onde ficar, não tem quem cuide. Então, a gente vê muitas casas de repouso crescendo absurdamente, até dentro das grandes cidades, como se fossem creches. Então, deixa o idoso lá de manhã, volta para buscar à noite, como se precisasse de um cuidado. Alguns precisam, vamos dizer assim, né? Mas sem que a pessoa seja independente, ela perde a independência. E muitas vezes por conta da própria família, por um arranjo familiar. Me parece que ainda não tem essa valorização, ainda essa chave não foi virada. Então, essa dependência ou essa falta de independência do idoso é justamente por causa disso. Porque ao longo dos anos não houve a preparação adequada. Por exemplo, aqueles idosos ou aquelas pessoas que hoje são jovens, né, que cuidaram-se a vida inteira, é claro que isso não é algo exato, né? Principalmente nas questões cognitivas, nós sabemos que, principalmente a partir dos 60 anos de idade, existem algumas perdas, não iguais em todas as pessoas. Mas se houver esse cuidado anterior, até mesmo em relação à família, eu não gostaria de usar esse termo peso. Na verdade, não é um peso, porque é um prazer cuidar de um idoso, é uma alegria. Eu cuido de duas pessoas idosas, minha sogra com 84 e minha mãe com 72, né? E não é peso nenhum para a nossa vida. Mas, se esse trabalho preventivo for sendo feito ao longo dos anos, a própria família em si, ela vai ter ganhos lá na frente, né? Porque a família ela não pode enxergar o idoso como um estorvo. Sim. Muito pelo contrário. Por exemplo, na África, quando um idoso morre, eles dizem que foi queimada uma biblioteca de tão importante que é o idoso dentro de alguns arranjos de algumas tribos na África, né? Então, a questão da família é isso. Mas o problema é que, infelizmente, isso é algo cultural. Então, era esse aspecto, quando o irmão falou da África, era esse aspecto que eu ia levantar, que culturalmente a gente não tem esse apego. Na cultura oriental, por exemplo, é muito valorizado. Sim. Inclusive, eu não sou um exímio conhecedor da cultura japonesa, mas, assim, um pouquinho que eu andei vasculhando, parece que o filho mais velho tem, inclusive, uma responsabilidade para com os pais, de cuidado deles. Exato. Fica na responsabilidade dele. Caso precise, é o filho mais velho que vai cuidar, que vai ficar na casa e tal. Já tem esse arranjo cultural. O idoso é valorizado, o conhecimento, tudo isso que a gente comentou aqui é valorizado. Mas na nossa cultura, não. A nossa cultura não. É raro, gente. Tanto que eu amo esse exemplo aqui e vou citar sempre, né? Isso é coisa já de idoso, né? Sempre uso a mesma história, né? Não é isso? Eu sou desse, assim, uso a mesma história. Eu só colocar aqui e vou abrir. Que é a questão da lei para ter um lugar para sentar no transporte público. Sim. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é absurdo. Isso teria que ser voluntário e uma conscientização das pessoas. A gente vê que eu tenho uma pessoa ali de uma maior idade e que eu devo ceder por respeito, não por obrigatoriedade, uma lei.
que me exija fazer isso. Uma educação. Então, Isso. a nossa cultura não tem essa valorização. Esse é só um dos aspectos, a gente podia falar tantos outros. Então, eu acho que a estrutura da nossa sociedade não é voltada ou pensada ou preparada para o idoso. Então, porque o pastor Luiz trouxe algo muito importante, que isso deveria ser trabalhado desde o do ensino infantil, o respeito, que são bases que, como já atuei como professora, né, que antes da minha primeira formação é como pedagoga, então já atuei dentro da educação infantil. Nós já trabalhamos algumas bases referente a respeito, empatia. Então, ali a gente já deveria começar a trabalhar. Por que no Japão tem toda essa cultura, Zeca? Porque isso começa dentro da educação, ou seja, a disciplina. Né? Eles prezam muito pela disciplina, pelo respeito. Então, eu estou formando... me lembro que eu fui em uma formação para professores, quando eu atuava como professora, e a nossa coordenadora trouxe algo muito importante, que no Japão, a valorização do professor ela é tão importante porque eles pensam que eles estão formando imperadores. Ou seja, então eles têm esse respeito pelo professor. Ou seja, é a educação. Começou ali do início, a ter a disciplina, o respeito pelos mais velhos. Então, é algo cultural, que infelizmente no Brasil isso ainda é algo a se trabalhar. Ou seja, tem algo muito... É um trabalho muito grande aí para fazer, desde as políticas públicas, enfim, é algo além, né, do que a gente possa imaginar, porque há muito trabalho ainda para ser feito. E eu acho que isso fica claro dentro das nossas questões ministeriais, pastor Luiz. Quando a gente pensa, por exemplo, o ministério precisa de uma renovação ou de um gás novo. A primeira coisa que vão falar é da idade. Sim. Não, tira o pastor que é mais velho e bota um pastor novo. Sim. E não numa renovação, como a Bíblia diz, da mente. Sim. Não é idade, é uma questão de mentalidade. Sim. Eu acho que fica um pouco evidente que essa valorização não existe até nesses aspectos. Assim. A questão dessa ausência de valorização é que, principalmente no Ocidente, o idoso ele passa a ser visto como um produto. É alguém que não pode mais produzir e, portanto, não tem mais nenhuma possibilidade de oferecer nenhum benefício à sociedade. Né? Por exemplo, fala-se muito nas questões relacionadas à aposentadoria. Né? É como se o indivíduo, após a aposentadoria, ele se transformasse em um ser inútil. Sim. Ele não pode fazer mais nada, muito pelo contrário. Há muitas pessoas que hoje estão aposentadas e, devido à experiência que eles foram acumulando ao longo dos anos, hoje eles exercem papéis brilhantes dentro de muitas empresas. Falando da questão ministerial, concordo plenamente com você, né? Quando a gente, por exemplo, dá uma visitada no Novo Testamento, a gente percebe, por exemplo, na carta de Paulo a Timóteo, Tito, um grande cuidado com os idosos, com os anciãos. Por exemplo, em Atos, capítulo de número 15, né, quando foi feita uma consulta sobre as questões relacionadas aos passos que a igreja deveria dar, foram consultados os anciãos. Em Atos, capítulo de número 21, quando Paulo ele retorna da viagem missionária, para quem é que Paulo foi prestar o relatório? Para os anciãos. Quer dizer, então, nós precisamos de mudar isso, essa mentalidade dentro da própria igreja. Sim. Né? Porque hoje, por exemplo, você tocou na questão ministerial, a maioria das igrejas elas estão se preparando para receber os jovens e não os idosos. Sim. Dificilmente nós encontramos hoje uma comunidade cristã que tenha um programa, que tenha trabalhos focados nos idosos. Perfeito, perfeito. A gente costuma falar aqui, parece muito a questão dos relacionamentos. Basicamente, todas as igrejas têm trabalho para casais. Todas. Quase Sim. todas que você for vai ter um trabalho para casal. Agora, quase nenhuma tem trabalho para preparar para o casamento. Sim. É raro. É verdade, raríssimo. Raro. Trabalho com noivos, com jovens, Sim, pensando no casamento. E é a mesma temática. Trabalho com a juventude, culto dos jovens, acampamento, louvor, pá. Agora, com a terceira idade... Nossa, eu aqui de cabeça não lembro mesmo, assim, nenhum trabalho. Não, recentemente, inclusive, quando a gente falou aqui no programa, veio o pessoal da IPB, que tem uma secretaria voltada para a terceira idade, Eu assisti, muito institucional. bom, muito bom.
Mas também o próprio rapaz falou que é uma secretaria que está iniciando os trabalhos e tal e tudo mais, mas parece que não é algo ainda tão forte dentro da própria igreja, né? Por favor. Sim, eu nesses 32 anos de vida pastoral, em outubro, se Deus quiser, eu vou completar, os meus maiores conselheiros e melhores conselheiros foram os pastores idosos. Nossa, sem dúvida. Né? Sim. Sem dúvida. Porque eles já atravessaram, já passaram por situações pelas quais eu ainda não passei. Né? Então, nós precisamos de valorizar isso, não apenas na sociedade, a questão do idoso, mas dentro da própria igreja. Sem dúvida. A Bíblia é clara nessa questão dos conselhos, né? De primeiro procurar conselhos e segundo procurar conselhos de pessoas experientes. A história do filho de Salomão, quando foi assumir o reinado, procurou os conselheiros, amigos do pai. Esses caras aqui estão meio ultrapassados, vou com meus amigos aqui. E a gente sabe tudo o que aconteceu na história. Deixa eu abrir a oportunidade para o meu telespectador participar, a gente já volta para a conversa, que senão a gente engata aqui, não para mais. Acesse o perfil no Instagram, aparece aí para você, @programa Vejam Só. Lá você vai encontrar as nossas enquetes, a forma de você interagir com o programa, tá bom? Vamos colocar aí a pergunta aqui que nós deixamos lá para você. E é óbvio que todas as alternativas, elas respondem à pergunta. O que a gente quer saber é o que é mais importante para um envelhecimento ativo. A primeira opção foi manter-se ativo fisicamente. A segunda, estimular a mente com atividades intelectuais. E o terceiro, cultivar a espiritualidade e o bem-estar emocional. Então, assim, é óbvio que todas elas fazem parte de um combo, de um pacote que vai auxiliar no envelhecimento ativo. Mas a gente quer saber da sua visão qual que é o aspecto mais importante para que a gente envelheça ativamente. Então, vai lá, vote, escolha uma das opções, depois você pode justificar a sua escolha, tá? Nós vamos tentar colocar aqui durante o bate-papo. Aliás, eu vou até aproveitar e vou dar a minha resposta aqui, vou pedir o comentário de vocês sobre isso. Eu, particularmente, percebo que aquilo que me deixa mais motivado, assim, e mais ativo é o conhecimento intelectual. Então, sempre que eu aprendo alguma coisa nova, eu falo, poxa, tem coisa para aprender ainda. Tô novo. Ainda tenho coisa para aprender. Eu penso que quando a gente chega naquela fase de já sei de tudo, aí já não tem mais para onde ir. Então, eu penso que esse conhecimento intelectual é algo que eu valorizo como manter-se ativo no envelhecimento. Entretanto, doutor, o que a gente vê são poucas pessoas na terceira idade ou idosos buscando conhecimento. Você falou da tecnologia, por exemplo. É raro a gente ver um idoso querendo se interessando, vamos dizer assim, mais profundamente por essas questões, por essa transformação. É raro a gente ver um aprendizado de uma nova língua, por exemplo, Sim. na terceira idade, que são aspectos que vão ajudar a manter esses aspectos cognitivos ativos. Exato. Pode ser uma boa alternativa, uma chave boa, no nosso caso aqui, por exemplo, para a pessoa se matricular num curso de teologia. Vamos aprender teologia, de repente. Já estou velho. Não, tem, não é? Por favor. Sim. Exatamente, Zeca. Esse é um ponto principal quando se trata da saúde mental. Primeiro, nós nos limitamos quando, a certa idade, eu já estou velho demais para aprender. Gente, isso é um jargão. Eu ouço muito isso. Não, já estou velho demais para aprender. Gente, não tem limitações para o conhecimento. E quando há um envelhecimento do cérebro, eu digo físico, orgânico, primeiro ponto, há uma perca cognitiva. Perca, a questão da memória, há uma diminuição nesses aspectos no sistema nervoso central que vai impactar na aprendizagem. Então, eu preciso já começar a trabalhar isso, exercendo a minha mente, trabalhando questões para manter ativamente a minha memória, a minha mente, o meu aprendizado, a minha cognição. Ou seja, quando eu aprendo, na minha questão psicopedagógica, quando a gente fala com terapias com idosos, a gente vai trabalhar muito o quê? A questão dos jogos, quebra-cabeças, sudoku, caça-palavras, tudo isso que mantém as questões da memória, ativação do planejamento estratégico, tomada de decisão, mas a gente também orienta a aprender coisas novas. Sim. Então, por mais que alguns ainda são resistentes em aprender, em
a mexer, né, no celular, no tablet, que seja, mas isso hoje é um meio de aprender uma nova língua. Nós temos aplicativos gratuitos que se pode aprender uma nova língua. Ou seja, quando o idoso ele mantém-se ativo, a sua mente ativa, isso diminui um grau excelente de evitar a demência, o Alzheimer. Então, se eu já trabalho isso, a partir dos meus 50 anos, eu vou entender que eu não me limitei no meu conhecimento, eu já estou mantendo, dando um sinal ali para o meu cérebro, opa, você precisa se manter-se ativo, você precisa se exercitar. E isso, 60 anos, 65, não importa a idade. Enquanto não há, né, porque existem alguns casos que já há algumas questões de patologias neurológicas, né, algumas questões no neurodesenvolvimento, então que já tem uma limitação, mesmo se houver, precisa se manter com o cérebro ativo através de novas aprendizagens. Então, isso é muito importante. Nós temos recursos, né? Tanto um tablet, que eu posso aumentar uma fonte, é uma questão porque há uma perca, né, visual, né, nos idosos também, considerável, mas eu posso trazer mecanismos. E quem faz isso? A rede de apoio, Zeca, que precisa observar. Rede de apoio, que eu digo, família, filhos, não deixar ocioso o idoso, porque eu vou adoecê-lo. Como eu disse no início, é uma pessoa que viveu a vida ativamente, sempre exercendo as suas atividades. Daqui a pouco ele começa a perder a autonomia, ele começa a se tornar dependente das outras pessoas. E isso vai trazendo o quê? Um desânimo. Isso vai trazendo angústia, depressão, porque aumentou muito os casos de depressão, ansiedade em idosos e até mesmo, gente, suicídio. A gente não ouvia falar sobre isso, mas aí quando a gente traz dados do Setembro Amarelo, Zeca, traz que 47% da população, quando se faz um cálculo referente a suicídio, 47% são idosos. Um cálculo geral da população. Então, a gente se assusta com isso, porque não se falava sobre isso. Claro que quando a mídia traz algum dado, vai falar dos mais jovens, mas e os idosos também estão levando ao suicídio por esse adoecimento, né, mental. Não, sem dúvida. Talvez até esses dados não serem tão destacados, doutora, acho que fala muito um pouquinho sobre o próprio preconceito da sociedade. O preconceito da sociedade, exatamente. Deixa lá, não tem problema e tudo mais. É difícil mesmo. Pastor Luiz, o salmista, lá no Salmo 92, fala que mesmo na velhice produzirão frutos. Como é que é essa questão dentro do ministério? A igreja valoriza, de fato, esses frutos da velhice ou nem tanto? Você vai dar um trabalho esse cara. Não, melhor nem deixa ele se envolver, não. Deixa ele fazer, não. Como é que é dentro da questão ministerial? Dentro da questão ministerial, essa questão do velho dar fruto, nós voltamos àquela questão que nós estávamos falando anteriormente, né? Essa ideia de reposição ministerial, né? Isso é uma falta de visão. Porque quanto mais experiente você na sua trajetória ministerial, mais facilidade você vai ter para resolver alguns problemas, algumas questões que naturalmente vão surgindo no dia a dia da igreja, né? Mas eu penso que um dos problemas também dessa desvalorização ou desse olhar sobre os pastores mais velhos é porque também a maioria deles pararam no tempo, né? Muito por conta também dessa questão cultural, né? Não há esse incentivo, essa preocupação de estar sempre estimulando. Você precisa se reciclar, você precisa de adquirir novos conhecimentos, né? Porque muito embora a nossa ferramenta de trabalho é a palavra de Deus em cima do púlpito, né? Mas se você não se atualizar, você acaba ficando para trás em relação às gerações atuais, é onde o obreiro ele vai sendo considerado ultrapassado, né? Então é preciso que se tenha esse cuidado, mas não apenas esse cuidado com o conhecimento bíblico, mas já passou da hora das igrejas, quanto ministérios, pensarem nesse desenvolvimento de uma forma geral, né? A questão intelectual, a grade, né? É uma coisa importantíssima, fazer curso teológico da grade, a questão emocional, né? Trabalhar isso nos obreiros mais velhos, porque com o passar do tempo é natural que o cansaço ministerial ele vai chegando. Isso é inevitável, né?
durante muitos anos de lutas e dificuldades que nós naturalmente enfrentamos no ministério, e nós precisamos de estar preparados emocionalmente para enfrentarmos isso. Principalmente, uma das questões que ocorre muito, que é o isolamento. Quando o obreiro é jovem, ele é produtivo, ele prega, ele canta, né, ele ensina, né, existe uma rede de apoio, pessoas que o cercam no ministério. São raros os obreiros que envelheceram, que eles continuam desfrutando do mesmo respeito. Por exemplo, eu venho de um sistema denominacional, eu tenho que falar, né? Não tenho como escapar disso, que enquanto você está ali ativo, dirigindo uma igreja, você é visto de uma forma, né? Quando você envelhece, que você já não tem mais essa condição, a visão sobre você é totalmente outra, né? Exato. Então, é preciso que isso mude e com muita rapidez, porque como a doutora mencionou, né, em 2050, de cada 5 seres humanos habitando na Terra, um será idoso, é isso, né? Isso, é um de quinto. cada 5 pessoas. Quer dizer, então, essa conta está numa velocidade muito rápida. Sim. Né? E isso chega dentro da igreja. Para se ter uma ideia, hoje, percebe-se que até mesmo os quadros de renovação dentro das igrejas, eles estão tendo dificuldade também por conta disso, porque a população está envelhecendo muito rápido, né? E algumas demandas ministeriais que, com todo respeito aos obreiros mais jovens, eles, por inexperiência, eles ainda não conseguem corresponder. E aí onde há necessidade da presença do idoso para fazer esse trabalho. Sim. O pastor Luiz, Daniela, levantou aqui a questão do isolamento ministerial, por exemplo, que é um outro aspecto que normalmente o idoso levanta como uma dificuldade nessa idade, que é a solidão. Sim. E se você parar para pensar, é raro mesmo você ver encontros, grupos, atividades assim, específicas para esse tipo de reunião mesmo, sabe? Para as pessoas da mesma faixa etária poderem conversar e tudo mais. Por que esse aspecto é tão problemático da solidão? Zeca, nós enfrentamos, né, no envelhecimento algumas percas, e principalmente do nosso vínculo, ou seja, das nossas relações sociais, família, amigos. Com o passar do tempo, existem pessoas que vão perdendo, vai entrando no processo do luto, da viuvez, e acaba apertando um pouco mais, diminuindo o seu círculo social. Hoje existem programas, né, pela Prefeitura de São Paulo, que chama-se Núcleo dos Idosos, né, para que eles exerçam atividades físicas, mentais, jogos, passeios culturais, para que eles estejam ativos. Existem esses programas, mas ainda é muito limitado. Não há uma extensão geral, ou seja, um número que atenda a nossa população para que todos participem, né? Então, ainda é aquela coisa assim muito restrita nos bairros, né? Enfim, nos grandes centros. Mas essa questão da solidão é muito real. Eu não vou, né, romantizar aqui a situação, porque o idoso ele começa a não frequentar lugares, e principalmente pós-pandemia, né? Que foi o grupo de risco. Então, assim, a família começou a deixar em casa. Não, você não pode sair, você não pode exercer sua atividade. E aí começou a adoecer o quê? A saúde mental. Porque, peraí, né? Eu mesmo convivi com algumas pessoas que os idosos estavam acostumados a ir no mercado, a ir na farmácia, já não podia, tinha que ficar isolado. E quando se trata desse isolamento, principalmente tratando da questão ministerial, Zeca, que eu, na minha opinião, né? Claro, a gente está aqui para defender a opinião, aqui é uma conversa, mas quando se trata dessa renovação que se fala do ministério, eu acho justo. Sabe, porque chega um período da vida que, claro, os anciãos são sempre citados na Bíblia como pessoas experientes. E são pessoas que eu gosto muito de conversar, porque eles têm muita experiência com Deus, eles têm, né, testemunho de vida. Mas chega um momento que, para o ministério, eles precisam descansar. Porque o ministério é desgastante. Sim. O ministério é intenso. As preocupações do dia a dia, né, toda a rotina. Porque, gente, os pastores, eles não têm hora
para nada. Ele dorme, mas o celular pode tocar a qualquer momento, tem alguém no hospital, é um luto, enfim. Então, assim, chega um momento na vida que precisa ter esse descanso, sabe? Precisa ser um pouco mais leve esse envelhecimento. Sim. Somente tratando da área ministerial. Mas isso a gente precisa trabalhar na mente. Porque a partir do momento que eu isolo o idoso da atividade, ele se sente o quê? Incapaz, Sim. impotente, não que ninguém gosta mais de mim, né? Que agora eu sou... alguns usam o termo que eu estou inválido agora. Não, mas a gente pode te usar como, em um outro recurso. Fazer com que ele entenda, né, que é o momento de parar, mas que ele pode continuar ativo ali em outros trabalhos que não sejam tão pesados. Digo pesados, Zeca, por conta da rotina pastoral. Sim. Né? Algo que seja mais... Isso, os ministérios podem pensar sobre isso. Em trazer trabalhos, ou seja, direcionar os idosos, aqueles que já precisam parar um pouco mais da sua vida ativa ali no ministério, trabalhos paralelos. Sim. Seja um trabalho de manhã, na oração, seja alguma outras coisas, uma recepção, enfim. Mas trabalhar, sabe? Incluí-los, não deixá-los isolados para causar uma solidão e até mesmo a questão da autoestima, de pensar com que ele não pode mais exercer, que ele não é válido, que ele não tem nenhuma utilidade. A gente precisa mudar esse conceito geral, não só ministerial, mas social também. Eu até concordo, viu, Daniela, nesse seu comentário, mas eu penso que a questão é a dificuldade para que isso aconteça de forma natural. Sim. Eu entendo que chega uma fase mesmo que você vai precisar focar em outras coisas com a idade. Inclusive, a nossa expectativa sempre é essa, né? Eu estou trabalhando pra caramba agora para chegar a uma fase onde eu possa fazer as coisas que eu gosto. Vamos dizer acelerar assim. Um pouco, né? Exatamente. De maneira natural. Mas, entretanto, contudo, porém, isso não é preparado. Não. Então, por exemplo, em alguns aspectos ministeriais, não vai mais pastorear a igreja, vai ficar aqui. Às vezes vai perder na questão financeira. Sim. Então, não é mais o pastor titular, é o pastor auxiliar. Aí o ganho diminui. Exato. Mas a gente sabe que com a idade o gasto aumenta. Plano de saúde, por exemplo, é um absurdo. É um absurdo. Caríssimo. Aí ele já vai ter esse problema, esses aspectos, não consegue outras atividades. Então, assim, eu vejo que falta uma organização para que isso, de fato, vire um mundo ideal. Do tipo, organização institucional, é o que falta. É uma institucional organização. E até acho que da nossa vida mesmo. Sim. Porque a gente falava aqui antes do programa, o governo oferece uma aposentadoria, plano de previdência. Sim. Que todo ano muda e nós, pessoas ativas hoje, nunca vamos nos aposentar. Isso é fato. Nós vamos só ficar pagando. Mas quase ninguém tem um preparo. E eu posso falar isso aqui por mim, eu não tenho uma previdência privada. Sim. Então, às vezes, falta um preparo nosso. Para que quando chegar naquela fase que a gente falou aqui de se manter ativo intelectualmente, eu possa diminuir meu trabalho, mas ter dinheiro para pagar um curso que eu quero fazer. Porque daí eu não vou ganhar terapias, tanto. Né? Exatamente. As terapias, tudo. Terapias. Então, penso que ainda falta esse preparo, vou colocar essa palavra. Sim. Preparo para o envelhecimento. E aí em todos os aspectos. Inclusive, financeiro, planejamento. A gente não tem isso, não tem. Nós não fomos ensinados. Nós não temos uma cultura que nos ensina, nem na escola. Hoje se fala muito de educação financeira, né? Mas ainda um pouco raso, para te preparar para o futuro. Sim. Né? São poucos, né, as pessoas que buscam conhecimento com essas questões de planejamento financeiro para o futuro. Porque enquanto você é jovem, eu tenho que curtir a vida, né? Tem aquela do Carpe Diem, né? Você vive a vida como se fosse o último momento, viver a cada momento. Então, as pessoas pensam, ainda nós temos essa cultura brasileira. Eu tenho que curtir a vida porque amanhã não sei se eu estou vivo. Aí gasta tudo e amanhã você está vivo e com dívidas. Tem até uma sabedoria popular aí que tem que tomar cuidado, que fala, não interessa quanto custa. O que importa é quantas vezes parcela. Aí você se enrosca. Eu queria só falar sobre essa questão do isolamento ministerial. A doutora concorda, né? Com o passar do tempo, o obreiro ele precisa de dar espaço, né? Para que outros assumam o lugar. Mas isso é preciso ser feito com muito cuidado. Porque, veja bem, o cansaço ministerial ele está muito relacionado também ao preparo anterior. Por exemplo, eu vou completar, se Deus quiser, 32 anos de pastorado, tenho 53 anos de idade, mas a minha vitalidade ministerial é a mesma que eu tinha quando iniciei aos 21 anos de idade.
Por quê? Porque durante esse período de 32 anos, eu venho me preparando em todos os aspectos. Sempre tive muito cuidado com a minha mente, Sim. sempre tive muito cuidado com a questão do aprendizado e também com as questões físicas, exercícios físicos de segunda a sábado, né? Isso eu já venho fazendo há 20 anos. Por quê? Porque eu olhei para frente. Acho que o que falta é esse olhar. Porque você simplesmente pegar um obreiro, porque agora ele está com 70, 80 anos de idade, e falar, olha, irmão, agora já chegou o seu momento, a sua aposentadoria forçada ministerialmente, você pode causar na vida dessa pessoa um grande prejuízo, né? Que é o que acontece, por exemplo, no ambiente familiar, né? O indivíduo ele é isolado, né? A família se afasta, né? Ele já não é mais convidado para as festinhas da família, né? Aquelas pessoas que, de repente, o convidavam para fazer um passeio, uma viagem, já não o convida mais. A mesma coisa acontece em relação ao ministério. Eu conheço muitos obreiros que, após terem sido afastados das suas atividades ministeriais, foram embora rapidamente. Porque bateu aquela tristeza. Então, eu não sirvo mais, não posso mais pregar, não posso mais ensinar, né? Agora são os mais jovens. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu falo por experiência. Não que eu sofra isso. Não, muito pelo contrário. A moçada lá na igreja põe a língua para fora para me acompanhar, né? Eu brinco com eles, né? Mas eles vão ouvir isso, vão ficar bravos comigo, mas é brincadeira. Eles começam a correr mais, a se preparar. Começa a correr mais. Mas quando eu era mais jovem, né? Porque essa questão de velhice é só no calendário, tá? É só no calendário, tá? Na sua cabeça isso não pode existir, que é um dos problemas que hoje nós enfrentamos. Sim. Né? Então, quando eu era um obreiro mais jovem, eu ficava, às vezes, olhando para os obreiros mais velhos e eu confesso aqui, os meus pastores mais velhos, me perdoem, confissão pública aqui, queridos, me perdoem por isso, né? Que hora que esse velho vai colocar o carrinho dele aí para o pit stop, que é para mim passar e ir embora. Quando eu completei 35 anos de idade, eu parei e pensei, falei, não é assim. Eu preciso deles. Então, uma consciência que a sociedade, a igreja precisa ter. Nós precisamos dos idosos entre nós. Eu imagino até, doutor, aqui, que essa foi a linha que a irmã defendeu, uma questão, viu, pastor Luiz, de que isso seja feito de maneira pensada e preparada. Sim. Não simplesmente uma substituição que ultrapassou e tudo mais, mas no sentido de que a própria organização seja feita para isso. A gente está citando aqui a questão ministerial porque é o nosso meio aqui, né? Sim. Do programa. Mas isso nas empresas, na família, para que aquela pessoa ela chegue nessa idade, na terceira idade, na fase da velhice, mas que ela possa ter também os frutos de tudo isso. Sim. Ela possa colher os frutos. Então, o irmão trabalhou 50 anos no ministério. Poxa, Paulo vai falar isso, né, do preparo, né? Agora eu tenho quem vai fazer por mim também. Então, Timóteo, vai lá, faça isso, vê aquilo, já vai na frente, vai tomando conta. Tá certo que Paulo estava preso no caso ali, né? Mas o que eu quero dizer é assim... Mas preparou, Timóteo. Você vai ver esses frutos do seu trabalho, inclusive nesse aspecto também. Então, mas esse é um dos descuidos que nós temos em relação a se preparar para a velhice ministerial, que é não formar equipes. É isso. Que é não formar equipes. Discípulos, não criam-se discípulos, não há um Exatamente. ensino. Preparar pessoas, né? O pastor Luiz trouxe algo, né? Até uma experiência de vida. Quando eu digo, pastor Luiz, não é isolar, tirar eles do ministério, isolar, deixar ali no canto, que ele não pode mais dar um ensino, uma palavra, não é isso. Mas há uma questão institucional de algumas instituições em que o pastor, né, o pastor Luiz, o pastor tem tempo, acredito que vive integralmente para a igreja, onde pode cuidar da saúde, né, da sua saúde física, fazer um exercício. Então, assim, existem instituições que não cuidam disso. O pastor, ele trabalha, ou seja, exerce a sua profissão, seja numa empresa, seja como autônomo, e cuida
das atividades ministeriais, que traz uma sobrecarga mental e um adoecimento da mente e do corpo. Então, a gente vai pensar nesses cuidados em que eu chego a 60 anos, 65, eu vou perder, isso é real, eu vou ter uma perca no meu vigor, né? Não só na cognição, sistema nervoso, a imunidade, as minhas células, elas vão dar uma diminuição. Então, eu acho justo se houver um planejamento, tanto pessoal, institucional, claro, se chegar até a aposentadoria, né, que a gente estava falando, para a gente é algo muito distante, né? Se chegarmos, né? Mas para aqueles que conseguiram chegar na aposentadoria, que eu ouço alguns colegas que até aposentaram por ter cargos públicos de 50, 55 anos, conseguirem a aposentadoria e dizer, agora eu vou fazer a obra. Agora eu vou viver integralmente para a igreja. Legal, mas use esse vigor, essa disposição para fazer a obra de Deus, mas eu acredito também que é um momento de você olhar para outras coisas. Para o templo, que Paulo fala, que a gente até, né, no início, né, aí dos bastidores, está falando sobre isso. Sim. Esse templo, ele vai enfraquecer, ele vai precisar de alguns cuidados. Ou seja, você precisa repousar um pouco mais, diminuir um pouco mais as preocupações. Então, quando eu falo de... Não que eu não concordo de deixar no canto, eu e meu esposo, a gente está ativamente no ministério, tenho 20 anos, 22 anos, ativa mesmo, ia dirigindo igreja, ia trabalhar com jovens, então a gente sempre está ativo. Mas... se eu falar para você que eu penso daqui a alguns anos, dá uma paradinha, deixa os mais jovens, aqueles que estão mais ativos. Eu penso nisso, porque eu sei quantas renúncias são feitas, quantas vezes o idoso não pode estar com a família por questões ministeriais e a vida passa, gente. A gente precisa aproveitar enquanto há vida, né? Nós não estamos negligenciando a obra de Deus. Mas e as minhas questões familiares? As minhas questões emocionais, de estar perto de quem eu gosto, isso faz bem para a nossa mente. Eu penso que isso seria até para um debate, né, um futuro debate, essa questão muito interessante que a senhora colocou, né? Não ter o tempo para estar ali. A questão é que nós precisamos de aprender a dosar isso. Né? Precisamos, porque se você mergulha de cabeça nas questões ministeriais, naturalmente você vai esquecer de outras coisas. Sim, equilíbrio, pastor. Então, aí quando você chega na velhice, você vai chegar lá arrebentado. Sim. Então, se desde cedo, por exemplo, está aqui o Zeca, que é um professor de teologia, né, um profundo conhecedor das Sagradas Escrituras, eu penso que dentro dos seminários, das faculdades teológicas, essa é uma matéria que deveria ser colocada no currículo, né? Que é preparar o obreiro para a velhice, para o futuro, porque essa questão de, enquanto você é jovem, eu vou explorando, enquanto é jovem, eu vou me desgastando. É um erro brutal. Sim. Isso. Exato. Né? É um erro enorme. Aí você pega, por exemplo, eu gosto muito de citá-lo, você pega o Augusto Nicodemos. Deve ter lá, talvez, algumas dificuldades, inclusive ele postou outro dia em relação a isso, na questão da saúde, mas é um homem de um vigor intelectual, de um ministério brilhante. Exerce a cognição, a memória, sempre está em leitura. Sim. Então, a gente percebe que tem uma mente ativa. Sim, e só finalizando a minha fala, na enquete, a questão da espiritualidade também precisa de ser trabalhada. Sem dúvida. Né? É fundamental você apontar para isso. Sem dúvida. Eu vou precisar chamar o intervalo aqui, mas eu acho que esse aspecto da espiritualidade entra muito naquilo que a gente falou da organização da igreja para esse público, vamos dizer assim. Sim. Então, via de regra, hoje, quando você entra na igreja, você imagina o idoso na reunião de oração. Porque, às vezes, é um horário mais alternativo, para quem tem tempo, vamos dizer assim. As irmãzinhas do coque. Exatamente. Mas você não tem uma programação pensada para, por exemplo, reunir essa turma para uma conversa, para um bate-papo, para outras atividades, sabe? Sim. As igrejas, às vezes, não estão abertas para isso. Há um tempo atrás, muitas igrejas... A pandemia também atrapalhou muito esse projeto, né? Muitas delas tinham aquela alfabetização de jovens e adultos. Sim, né? O EJA. Onde muitos adultos, né, idosos, iam até para serem alfabetizados, porque não tiveram essa oportunidade. Então, era um caminho que as igrejas podiam aproveitar, entre outras tantas atividades que a igreja podia fazer com esse público
não só de dentro da igreja, mas do bairro. Do bairro, exato. Que a igreja fosse esse ponto de encontro do bairro. Oficinas, né? Com a partes artísticas, pintura, costuras, enfim. Para reunir com conversa, Sim. com espiritualidade, onde o pastor ia poder trabalhar essas questões, com psicologia, Sim. onde o psicólogo, que a maioria das igrejas tem, ia estar ali para... Então, assim, ó, fica aí, né? Só joguei a ideia aí, se alguém viu aí, pegou, ideia de repente para os pastores. dá para colocar em prática. Mas eu preciso chamar o intervalo, senão eu vou estourar o bloco. No próximo bloco, ele é mais curtinho, mas os convidados vão ter chance ainda de considerações finais e uma aplicação para você, tá bom? Para você que nos assiste, poxa, o que agora essa conversa precisa transformar aí a sua vida, a sua visão de mundo, tá bom? Primeiro, antes do intervalo, vou deixar aqui o telefone da Grade, Academia Teológica da Graça de Deus. Quer estudar teologia? Chega lá na Grade. Código 11 3115-0819. 3115-0819. É o telefone da Secretaria-Geral e é o WhatsApp também. Você pode mandar mensagem, tá bom? Então vai lá, tira suas dúvidas, faça as perguntas, o pessoal da Secretaria vai te atender. Tenho certeza que você vai se encaixar em algum formato e modelo oferecido pela Grade. Além disso, todas as redes sociais da HIT, site da HIT. Quer conhecer a nossa programação, quer conhecer a emissora, quer saber um pouquinho mais do nosso conteúdo, chega por lá. Tudo para você. Tenho certeza que você vai curtir a nossa programação e o conteúdo que é preparado aqui na HIT. Tá certo? Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com Vejam Só, intervalo bem rapidinho na nossa conversa. Hoje falando sobre essa questão do envelhecimento ativo, como cuidar da mente, do físico, da nossa saúde, para que realmente a gente entre nessa idade, na terceira idade, na melhor idade, ativamente, tá bom? Recebendo aqui no nosso estúdio uma conversa muito bacana, a psicopedagoga Daniela Almeida e também o pastor Luiz Carlos de Oliveira, que na sequência vão ter a oportunidade de fazer as considerações finais e fazer uma aplicação para você que nos acompanha, tá bom? Fica ligadinho aí. Antes disso, deixa eu só dar aquela moral, aquela valorizada para você que curte o programa, acompanha o programa e participa do Vejam Só, mandando a sua foto. Aqui, acesse as nossas redes sociais e por lá mande a sua foto. Tá assistindo agora o Vejam Só? Faz uma selfie, uma foto bem simples, rápida, básica e manda pra gente, tá bom? Junto com a foto, nome completo, cidade e estado. Vá nas mensagens lá das redes sociais. Tá? Você vai ver que tanto no Instagram quanto no Facebook tem um espacinho ali para você mandar uma mensagem. Aí lá na mensagem você vai e coloca a sua foto, nome completo, cidade e estado. A produção separa, você vai aparecer aqui, vai concorrer a prêmio, tá bom? Vamos colocar na tela aí as fotos que nós separamos para o programa de hoje. E a primeira delas vem lá do Rio Grande do Sul, da cidade de São Leopoldo. E quem aparece aí acompanhando o programa é o Fabiano. Boa, Fabiano, meu irmão, acompanhando aí o Vejam Só. O pessoal do Rio Grande do Sul tem participado, hein? Rapaz, vindo muita foto de lá. Daqui a pouco já está superando Minas. Logo chega na Bahia, aqui, nossa maior audiência. Fala assim que a maior audiência é até maldade, né? Mas quem mais participa do Vejam Só são os baianos. Depois os mineiros. O pessoal do Rio Grande do Sul tá ativo aí, hein? Mandar mais umas fotos e vocês vão chegar lá, tá bom? Obrigado, viu, Fabiano, pelo carinho. Todo o nosso carinho também ao pessoal do Rio Grande do Sul. Próxima foto vem aqui de São Paulo, capital. Carlos Pirazzoli é o nosso telespectador aí. Boa, assistindo o programa aí. Ficou bem legal a foto, Carlos. Obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho. Todo sorridente acompanhando o Vejam Só também. Deus abençoe, meu irmão. Obrigado, viu, pela participação. Encerramos as fotos aqui no interior de São Paulo, na cidade de Araçatuba. E quem vai aparecer aí é a Elisângela e o filhão dela, o João, acompanhando o Vejam Só lá em Araçatuba também. Obrigado, viu, minha irmã, pelo carinho. Muito feliz aí com a sua audiência também e a nossa oração que o Vejam Só seja bênção na sua vida, na vida da sua família, tá bom? Todo mundo que aparecer aqui no programa vai concorrer a este presentaço aí, que é um carinho do Vejam Só para você que nos acompanha, tá bom? Essa belíssima caneca. Nós vamos mandar aí na sua casa. De repente, se for alguém de São Paulo que ganha, a gente pode até combinar
para você vir assistir uma gravação aqui no estúdio e já levar para casa a sua caneca, tá bom? Vai lá, mande a sua foto, participe. Agora no mês de setembro, no final do mês de setembro, a gente fala quem ganhou, tá bom? Divulga, né? O nome, mostra a foto aqui direitinho. Meus irmãos, infelizmente o tempo desse bloco é curtinho, então 3 minutos para cada um. Considerações finais, uma aplicação. O pastor Luiz começa e Daniela vai ter a honra de encerrar o Vejam Só desta noite, tá bom? Pastor Luiz, 3 minutos por irmão, consideração final e uma aplicação. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a oportunidade de ter estado aqui mais uma vez. E sobre essa questão que o Zeca falou da terceira idade, né, melhor idade, isso é uma nomenclatura mercadológica. Precisamos de ter muito cuidado com isso. Porque, na verdade, todas as idades são boas, mas as pessoas, às vezes, fazem isso e eu vejo isso com muita preocupação, né? A melhor idade ou a terceira idade é olhar para a pessoa a partir da sua capacidade produtiva, é olhar para a pessoa a partir do tempo, e o tempo não define o ser humano. Há algumas perdas, como já foi colocado, mas não nos define. O que lhe define é a sua vontade de viver. O que lhe define é a sua condição mental, é o seu olhar para o futuro. E uma das coisas essenciais que todas as pessoas podem e devem fazer, principalmente o idoso, é olhar com perspectiva para o futuro, né? O que eu fiz até o presente momento foi apenas uma base para que eu possa construir coisas melhores. Por isso que a palavra de Deus diz que na velhice darão o quê? Os seus frutos. Então, tempo cronológico não é fim de linha. Eu estou atendendo um paciente, né? Ele tem 67 anos de idade e ele está um pouquinho debilitado. E eu disse para ele, a semana passada, falei, olha, a sua idade, as deficiências, as dificuldades que o senhor está enfrentando, não é fim de carreira, não é o fim da linha, né? Comece a olhar de uma forma diferente para si mesmo, porque uma das coisas, deixa eu falar rapidinho para não estourar meus 3 minutos aqui, uma das coisas que favorece muito o idoso é o olhar sobre si mesmo, e não olhar para si mesmo a partir daquilo que as outras pessoas dizem, né? Que isso é muito perigoso. Então, que Deus abençoe a vocês e os que estão aí já são considerados idosos, seguem em frente, vocês têm muita coisa para oferecer. Deus abençoe vocês. Amém. Obrigado, pastor Luiz, pelo carinho, pela atenção com o programa. Sempre muito bacana recebê-lo aqui e aprender, obviamente, com o irmão também. Só para reforçar, os contatos do pastor Luiz à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram. Chega por lá também. De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Muito bacana. Nela, 3 minutos também para a irmã, por favor. Certo. Então, é bom trazer, né, essa reflexão sobre o envelhecimento. O pastor Luiz trouxe de uma forma muito espetacular, né? E não é isso que determina quem somos. Claro que o envelhecimento é um processo natural do nosso corpo, né, que faz parte do desenvolvimento humano. Mas para quem já chegou na velhice, eu deixo aqui uma dica, uma consideração. Olhe sempre com gratidão tudo aquilo que você vivenciou, as suas experiências, e entenda que quando a Bíblia fala que ainda dará frutos, os seus frutos podem ser através das suas experiências com Deus, compartilhada com os mais jovens, seja um conselho, seja aquilo, os feitos que o Senhor, né, já realizou. Então, entenda que esses frutos, eles precisam ainda estar em evidência, que você pode gerar esses frutos através, né, do seu testemunho de vida. Então, o segredo para a saúde mental, resumido-se em tudo, é a gratidão. É olhar para trás e agradecer por tudo que Deus nos permitiu viver, independente das suas questões de saúde. Claro que a prevenção sempre vai ser o melhor remédio. Então, para você que ainda não está na melhor idade, está na meia idade, aí na fase adulta, pense sobre isso, reflita sobre isso, planeje algo que esteja ao seu alcance, um planejamento, seja financeiro, para que você tenha uma estabilidade. Mas pense hoje na saúde, mantenha-se ativo, né? Cuide-se da sua alimentação, da atividade física, do sono, né? Que a gente fala tanto sobre o sono, mas como dormir bem numa sociedade tão agitada, né? Mas organize-se, né? Tenha uma organização do seu dia. Entenda que para que nós estejamos bem,
nosso espírito. Jesus traz espírito, alma e corpo. Nós precisamos cuidar do nosso interno, né? Que seja da nossa saúde mental, da nossa vida espiritual, porque isso vai refletir no nosso exterior. Então, é algo que ninguém pode fazer por mim. O cuidado, esse autocuidado, tem que ser feito por mim mesmo. Então, reflitam sobre isso, trabalhem de uma forma preventiva. Cuide-se, cuide do templo, né? Do templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. Só 30 segundinhos. Claro. Eu quero parabenizar aqui publicamente o deputado federal Davi Soares, que através do programa da Igreja da Graça, Graça em Ação, tem cursos gratuitos para cuidadores de idosos, que inclusive já tive a oportunidade de estar colaborando nesse trabalho idealizado pelo Davi Soares. Parabéns, deputado. Boa, obrigado pelo carinho também, pela lembrança. Obrigado, viu, Daniela, por aceitar o nosso convite, estar aqui no Vejam Só. Foi muito legal a conversa. Espero que você apareça outras vezes por aqui também, tá bom? Reserve um tempinho nessa agenda aí corrida também pra gente estar aqui, ó. Os contatos da Daniela também à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram. Chega por lá para você conhecer um pouquinho melhor o Ministério da Irmã. Põe na tela o resultado da nossa enquete, rapidinho. Nós perguntamos lá qual é o aspecto mais importante para o envelhecimento ativo. 50% dos nossos internautas escolheram manter-se ativo fisicamente, 17% o estímulo da mente e 33% a questão da espiritualidade e o bem-estar emocional. O que mostra aí que o pessoal valoriza muito essa questão da atividade física, né? Na verdade, eu acho que não é que valoriza, mas sabe que tem que fazer. Mas não sei se a gente faz. Né? Porque o envelhecimento é externo, é visual. Entendi. Né? Então as pessoas pensam o quê? Na estética, no visual. Eu vou fazer a atividade física para ficar. Novo. Mas e aqui o intelecto? E o espírito? E a alma? As emoções? De lado, né? Deixa de lado. Você viu a porcentagem como ficou. Sim, é um aspecto interessante. Tanto que eu falei que eu valorizo muito a questão intelectual, né? E foi o que menos teve voz também. Bom, espero que a nossa conversa tenha contribuído de alguma forma aí para você ou manter sua posição, obviamente, ou repensar em outros aspectos. Aí é claro que foi aquilo que a gente falou no começo. Isso aqui faz parte de um combo, né? Não é nem só um ou só o outro que vai ajudar. É tudo junto que de fato vai nos ajudar nessa caminhada. Eu quero agradecer demais a todo mundo que voltou, que participou, que deu carinho da audiência. Nós encerramos a edição de hoje, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só, preparado com muito carinho, muita dedicação para você que nos acompanha. A nossa oração, que o Vejam Só seja bênção e edifique a sua vida. Forte abraço e até a próxima.